Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração do estado de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um episódio do Saeng Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e continuo sendo responsável por conduzir essa conversa quinzenal que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo o que acontece lá no nosso sindicato, além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com seus colegas. Em nosso quinto episódio neste ano, vamos falar sobre a 17ª edição da Copa Saeng de Futsal, que já está com as inscrições abertas e neste ano temos algumas novidades. Também vamos falar sobre a situação da campanha salarial, já que as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho, a nossa CCT, já começaram. E para falar de assuntos tão relevantes como esse, recebemos hoje novamente o Emerson Neiva, que é o diretor tesoureiro do Saeng, e também o vice-presidente do sindicato, Marco Aurélio Bizarria Werneck. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast. Tudo bem, obrigado, Felipe. Vamos lá. Tudo ótimo, estamos aí de volta. Falar de coisa boa, né, não, Emerson? Isso mesmo, é sempre bom, né? E falar de coisa boa, a gente está falando sempre de esporte, né? Na última edição a gente falou sobre a corrida de rua e dessa vez a gente vai falar sobre a 17ª Copa de Futsal do SAI, que neste ano abrimos as inscrições nessa semana, né? E para quem ainda não conhece ou nunca participou, o que representa essa competição para a nossa categoria? Então, Felipe, foi uma maneira que o sindicato criou, que nós tentamos viabilizar, primeiro, de dar um estímulo para nosso associado de estar fazendo uma atividade física, que a gente sabe hoje que é muito importante que a gente tenha uma atividade física constante para manter a saúde mental, saúde física e também uma forma de conhecer o outro da outra escola. Às vezes a gente fica muito ilhado, né, na nossa escola ali. Então é uma forma da gente, vou jogar contra ele, a gente acaba todo final de semana tá lá junto e acaba conhecendo e fazendo novas amizades. Certo. No programa que a gente fez pós 16ª Copa, o GB, né, que foi capitão e campeão do time. Você lembra certinho qual que era o time dele? É porque eu tô com o Corel, mas foi isso. Do Marista, ele falou muito isso, que ele fez amigos pra vida, né? E é muito importante isso, né? Porque é essa convivência. Você é da minha classe, mas eu não te conheço e eu vou numa Copa, te conheço, acabo criando amizade, as famílias estão presentes. É isso mesmo, né? É pra vida, né? Com certeza. Que a gente fala muito, a gente que é do esporte, Felipe, é que assim, as amizades do esporte, elas são pra vida, né? O ganhar, perder é uma consequência. A gente trata também muito que o outro time, ele não é o inimigo, ele é o adversário, porque se ele não estiver ali, não vai ter o jogo. Então, assim, é muito gostosa essa relação que vai criando entre os jogadores, entre os participantes. É lógico que no final todo mundo quer ganhar, né? Mas é sempre possível tirar essa amizade. Certo. E é exatamente esse tipo de impacto, né, que a gente vê nessa integração dos trabalhadores, que acaba também fortalecendo a categoria, né, Emerson? Sim, com certeza. A partir desse momento que a gente começa a ter uma relação maior entre esses participantes, entre os afiliados ou associados nossos, a gente consegue trazer ele mais próximo, um vai chamando o outro para a assembleia, aqui vai ter assembleia, você viu, vamos lá, e isso a gente acaba fortalecendo a nossa classe. E para essa edição deste ano, 2026, a nossa 17ª edição, qual que é a expectativa do sindicato e em questão de número de equipes e de trabalhadores participando também? Então, Filipe, a gente está crescendo, né? Pós-pandemia, aí nós tivemos um período, né, que ficou tudo parado, então nós voltamos devagar, mas cada ano a gente está crescendo mais. Antes da pandemia, nós já tivemos ano que nós tivemos aí 17 equipes inscritas, era um campeonato praticamente o ano inteiro. Então, a nossa expectativa é isso, a gente voltar. A gente sabe que a gente tem um problema muito grande hoje nas escolas, que é a rotatividade dos trabalhadores. Então, Bizarria aqui com o setor de comunicação, a gente tem batido muito na divulgação das informações para que esses novatos eles possam estar voltando, tá participando dos eventos nossos. Porque como que essa rotatividade vai atrapalhando? Você tem lá um novato que chega nesse ano, ele não tem esse costume com os eventos do sindicato. Então, até que ele tem essa adaptação, e às vezes acaba ele fica um ano e sai. Então, na hora que ele estava conhecendo o sindicato, os eventos que a gente proporciona, ele acaba saindo.
Então, isso é um dificultador que a gente está tendo. Mas a gente tem trabalhado muito, tem divulgado muitos nossos eventos para que aumente essa participação. É bom até falar, né, com os veteranos, quem já participou da Copa, para conversar com todo mundo, né, para falar, porque querendo ou não, é uma grande festa, né? A gente sempre fala assim, é todo sábado ali a gente organiza os jogos, aí o pessoal vai para lá, passa uma tarde divertida, as famílias podem acompanhar. Então é muito, muito nesse sentido mesmo, né, de poder aproveitar, mas também poder se conhecer dentro da própria escola. A gente falou de conhecer fora das escolas, os colegas de outras escolas, mas também propriamente de dentro, né? Porque querendo ou não, o convívio de trabalho é diferente do convívio social, né, Emerson? Com certeza. E além disso, né, nesse ano a gente vai tentar novamente a participação feminina. Qual que é a importância que você encontra em fortalecer o naipe feminino dentro da nossa Copa? Então, filho, eu acho que assim, a gente está no quarto ou terceiro? Quarto ano, né, tentando o feminino. Eu acho que seria muito importante a gente conseguir dar esse start, dar esse pontapé inicial para a Copa Feminina. A gente tem um grande número hoje, né? Um grande número de mulheres que gostam de futsal, que gostam de jogar. Então, acho que seria muito importante para o feminino dar esse início e a gente, né, como nós já falamos anteriormente, que vai ser uma maneira de fortalecer, de estar conhecendo, estar agregando mais essa possibilidade. E Emerson, então explica pra gente de maneira geral quem que pode se inscrever nas competições, seja masculina ou na feminina, porque tem uma pequena diferença aí também, né? Sim, então, Fico, no masculino, todo associado e dependente podem inscrever, desde que o dependente seja maior de 18 anos. E é importante frisar, tanto para o masculino quanto para o feminino, gente, as inscrições, tanto das equipes quanto as individuais, encerram no dia 24 de abril, tá? Porque a gente precisa depois fazer a reunião técnica também na semana seguinte, porque no dia 9 de maio a gente já inicia a competição. E o associado ele tem que estar regularizado até o dia 10 de abril para poder estar apto a participar da competição. No feminino, a gente tentando dar um incentivo maior, tentando conseguir fazer o feminino, então o associado, ok, o dependente maior de 18 anos também ok, alunas da instituição do associado e mães de alunas também. Lembrando, sempre maior de 18 anos, que é uma questão que a gente aí tem de responsabilidade com os nossos atletas, né? Não, perfeito. E por fim, para a gente terminar o assunto da Copa, né, essa 17ª edição que está chegando, né, inscrições já estão abertas, pode entrar aí no nosso site, fazer sua inscrição, você deve ter recebido também por e-mail. Só clicar lá, preencher o cadastro e enviar que você estará inscrito, vai receber o e-mail de confirmação. Outra coisa importante é que você falou, né? A gente vai ter a reunião técnica. Por que ela é tão essencial e o que acontece se o representante não participar? Pois é, nós colocamos até a reunião técnica de forma híbrida, justamente para facilitar a participação de todo mundo. Por quê? Porque na reunião técnica a gente realmente vai colocar o campeonato redondinho para rodar. Então, temos essa possibilidade, o regulamento já está pronto, já está divulgado, mas temos a possibilidade de algumas mudanças, desde que todas as equipes concordem com essas mudanças. A gente não pode fazer uma mudança para beneficiar uma ou outra. O benefício tem que ser para a competição. A não participação, ela gera a exclusão da equipe da competição. Então, sim, hoje, no dia da reunião, quem quiser participar lá no SAENC com a gente vai estar de portas abertas, vamos estar esperando vocês, vamos tomar um cafezinho lá. Mas quem não puder, a gente sabe que é horário complicado, durante a semana, participa de forma híbrida. Não tem problema, a gente vai ter essa possibilidade. Mais na véspera, a gente vai enviar o link para os representantes das equipes que fizeram a inscrição, para que todos possam participar. E é simples, né? É igual quando a gente faz as nossas assembleias, você entra no Zoom, faz um cadastro básico, que vai manter, inclusive, preservar suas informações, e você vai poder participar. Você vai ter acesso remoto de onde você estiver. Você na tela do seu celular, você pode estar onde você estiver, colocou um fone, você vai escutar e vai poder participar, e vai ser válida essa participação exatamente para confirmar a equipe inscrita, né, Emerson? Com certeza. E eu falo muito que, assim, gente, a organização,
nós tentamos fazer o melhor do campeonato para vocês, porque quem joga, quem disputa o campeonato são vocês. Então, essa participação de vocês na reunião técnica, dando os feedback para a gente, isso é muito importante. E aí o que a gente vai melhorando ao longo dos anos também, né? Com esses retornos. Tá certo. Muito obrigado, Emerson. Vou passar agora para o Bizarrio, chamar o Bizarrio para a nossa conversa, para a gente falar também de outro assunto, obviamente, de extrema importância, que são as negociações da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, a famosa CCT. Bizarrio, primeiramente, eu queria que você falasse em qual estágio que a gente está nessa negociação. Felipe, nós começamos as reuniões agora em março. Tivemos a primeira só para ajustar o cronograma de reuniões e a última reunião realmente foi a que nós começamos a discutir. O ano passado nós fizemos 14 assembleias e a nossa pauta de reivindicação, o que nós entregamos por escrito, levamos ao sindicato patronal, foi tirada dessas assembleias, com a participação dos trabalhadores e trabalhadoras. São 9 reivindicações. A primeira, cláusula econômica. Para deixar bem claro, a nossa reivindicação é para todos da categoria, não apenas para quem recebe os 3 primeiros pisos. E o que é que nós pedimos? Nós pedimos o INPC dos últimos 12 meses, mais o ganho real equivalente à média do PIB dos últimos 3 anos. É a nossa pedida. Bom, essa conversa sobre esse reajuste, ela é adiada para abril, porque depende do INPC de março, que é divulgado por volta do dia 10, dia 11 de abril. Então, até lá, a gente não avança nessa discussão. Nós já sabemos, né, ouvimos algumas pessoas do lado de lá, reconhecendo mais uma vez que os 3 primeiros pisos estão muito baixos, que eles chegariam, no mínimo, ao reajuste do salário mínimo, equivalente a 6,79%. Mas isso não é oficial ainda. Vamos aguardar. Certo. E quais são os próximos passos nessa negociação, né? A gente está hoje no dia 26 de abril e daqui para frente, como é que vão ser essas reuniões? Felipe, nós já na primeira reunião realmente de discussão, das 9 reivindicações, nós tratamos de 5. O auxílio ao vale combustível, para aqueles que não recebem o vale transporte, o plano de saúde, vale alimentação, vale refeição ou cesta básica, para todos que trabalham na instituição. Falamos também da homologação das rescisões contratuais no sindicato, presencialmente ou remotamente. E, por último, da redução de jornada de trabalho, que nós estamos antecipando a lei que está para ser votada no Congresso, que é reduzindo de 44 para 40 horas. Em todas essas reivindicações, ou seja, dessas 5, todas foram negadas. A justificativa é que eles não querem aumentar o custo para eles. Eles não tratam com... Eles falam que o maior valor que eles têm é o capital humano. Valorizar as pessoas, ter empatia. Mas nessa hora, eles não aceitam. Tem custo, então eles negam. Mesmo a homologação, que não haveria custo, eles não aceitam. Porque eles não... A gente percebe que se não tiver na lei, eles não fazem. Então, é uma preocupação nossa daqui para frente, né? Como é que nós vamos fazer? Certo. E como que os trabalhadores da educação podem apoiar o SAENG nesse momento, que é um momento de luta, né? Felipe, o apoio é participando das assembleias quando convocado, conversando dentro das escolas. O sindicato sozinho não consegue nada, nós temos que nos unir. É um momento de união, não apenas de quem é associado. Aqueles que não são, eles vão ter direito à mesma convenção coletiva. Então, conversar, perguntar, discutir,
né? Acompanhar as nossas redes sociais, os nossos comunicados, e-mails. Quando a gente convocar para a Assembleia, participar da Assembleia. É a forma que vocês podem, que a gente pode unir forças para enfrentar esse grande obstáculo que é dessa negociação. Está muito difícil, como em todos os anos. A correlação de forças está tudo a favor deles, né? Mas nós estamos tentando resistir ao máximo. Ou seja, da mesma forma que eles estão alegando que não pode aumentar o custo, nós também não podemos perder mais. Então nós vamos segurar ao máximo, mas a gente precisa da categoria junto conosco. Certo. E Bizarria, qual mensagem que o sindicato deixa para esses auxiliares nesse início de campanha salarial? A mensagem é que nós precisamos nos unir, precisamos estar juntos, precisamos cobrar dos nossos líderes, nós temos que valorizar, reconhecer, sentir orgulho de sermos trabalhadores da educação e não colaboradores. Nós trabalhamos com muita dedicação, com carinho, respeitando os alunos, as famílias, seguindo normas, orientações. Então nós fazemos a nossa parte. O que a gente gostaria era de ser reconhecido nessa hora, de receber essa valorização, não apenas no tapinha nas costas, mas também no salário, nas outras condições. Esqueci de falar, Felipe, além dessas 9 reivindicações que são cláusulas novas nesse ano, a gente quer manter todas as outras. Nós não queremos perder nada, nós já perdemos o que tinha que perder, não tem mais condição. Então, não adianta só o sindicato ir lá reunir. A gente precisa dar força. E a força começa dentro da própria instituição, conversando, questionando, dialogando, procurando saber, se informando no sindicato. A gente conta com todos. E é muito isso, né? A gente que está no setor de comunicação, toda transparência, todas as atualizações que acontecem, a gente faz texto, a gente publica texto no nosso site, a gente manda nas redes sociais, manda no WhatsApp, manda por e-mail. Então, se você tiver interesse, entre em contato. Não estou recebendo e-mail, entre em contato com o sindicato. Às vezes o seu e-mail é que está bloqueando. A gente coloca novamente você na lista para você começar a receber e saber de tudo, né? Receber as peças que a gente faz de promoção, os panfletos que a gente faz sobre, por exemplo, a gente já tem panfletos prontos lá também para entrega imediata, se precisar. Ou temos esses panfletos também PDF que a gente consegue enviar para vocês, que é muito nessa luta. A luta sindical, ela depende não única e exclusivamente do trabalhador, mas 90% é do trabalhador, né? A gente é só essa ponta do iceberg, a gente só senta na mesa para negociar o que vocês querem e o que vocês precisam. Então, é muito nesse sentido. Continue acompanhando no próprio podcast, apesar de ser quinzenal, sempre que a gente senta aqui, a gente traz as últimas atualizações de tudo que a gente está passando. Então eu vou agradecer também vocês e vou passar a bola para o Emerson primeiramente, comecei a conversa com ele para fazer as considerações finais, poder convidar o pessoal para participar novamente da Copa, né, Emerson? Pois é, então pessoal, fica atento, tá? Com as inscrições até dia 20 de abril, inscrição das equipes, inscrição individual. Esclarecendo para quem ainda não tem esse conhecimento, a inscrição individual, você pode fazer somente a sua. No lugar que eu trabalho não tem equipe, não consigo montar, faça a sua inscrição e na hora da reunião técnica a gente vai te alocar, vai te colocar em alguma equipe para você poder participar. Tá? Nós queremos ter muito trabalho com essa organização, ter 20, 30 equipes para a gente poder fazer esse campeonato muito, muito, muito cheio. E lembrando também, o Felipe, de uma coisa que está aí, que é a da corrida. As inscrições estão quase acabando, com uma semana de inscrição, já está quase acabando. Então, assim, estão abertas até o dia 17 de abril, gente, mas não vai chegar até o dia 17 de abril. Quem quiser participar, faça a sua, entra no site, no Instagram e faça a sua inscrição, porque senão vai ficar sem a oportunidade de participar. Para todo mundo entender, em uma semana, né, de inscrições abertas, a gente já tem mais de 200 inscritos. Então é isso. As vagas estão lá. Se você chegar primeiro, você garante a sua. Passando a bola para o Bizarria, suas considerações finais. Felipe, eu só quero chamar mais uma vez a categoria, que a luta não é fácil. Vamos nos unir. Nós continuamos lá
na mesa de negociação. Nós não temos interesse nenhum em prolongar esse tempo de negociação. Nós queremos já que garantir o pagamento em abril, pelo menos do NPC, antecipação, porque é um direito nosso, já está calculado na mensalidade. Quem paga a mensalidade sabe que um percentual ali já está calculado para nós. Então, nós temos direito que a partir de abril a gente receba no mínimo o INPC enquanto a gente está fechando o restante da negociação. E para isso nós temos que todos dentro das escolas começarem a conversar. Por que não pagar o INPC já em abril? Por que não? É justiça. Então eu conto com todo mundo. Esse ano nós vamos resistir. É isso aí. Eu agradeço quem chegou até aqui, os finais desse episódio, nosso 5º episódio do Saeng Podcast em 2026. Falo novamente, fique atento aos canais de comunicação do SAI para ficar sempre bem informado. Assista nosso podcast, compartilhe com seus colegas, que aí todo mundo fica sabendo tudo que acontece lá e consegue nos ajudar nessa luta tão importante. Agradeço todo mundo. Saeng Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.